Paz do Senhor, meus queridos, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Como é gostoso estar em mais um dia, mais um podcast com vocês, dentro desse projeto maravilhoso chamado Renovo Pocket, que é levar o Evangelho, levar um pedacinho da igreja até a sua casa, poder abençoar, poder fazer com que o Evangelho chegue a todos os lugares possíveis. É um momento muito bom estarmos aqui. Eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal, deixar sua like e com certeza o Evangelho vai prosperar, o Evangelho vai chegar a pessoas que estão distantes, em nome de Jesus. E hoje nós temos aqui conosco uma pessoa maravilhosa, uma pessoa muito querida, faz parte da nossa família, faz parte da nossa vida, uma pessoa que dentro da igreja escreve a história, faz a história acontecer junto conosco. Flávio, como vai você? Tudo bem? É uma honra ter você aqui, é uma honra poder participar desse momento junto, saber que Deus tem muito para te abençoar, muito para fazer, mas estarmos juntos aqui, para nós, é uma grande honra. Tudo bem com você? Bem, graças a Deus tudo bem. O prazer é todo meu fazer parte desse Renovo Pocket. É uma alegria muito grande estar aqui. Nervoso, né? O nervoso faz parte, o nervoso é gostoso. Mas nós precisamos fazer aqui um toque, é importante, ficou uma marca, né? A produção ali fala, ó, não esquece, tá? Então vamos lá. Legal. Flávio, hoje você faz parte da história da igreja, você faz parte da história do Ministério Batista Renovo, agora fazendo parte do Renovo Pocket aqui também. Você tem participado em muitas coisas, mas não começou por aí, né? Tem um começo, toda a história tem um começo. Como que é a história do Flávio? Flávio sempre foi uma pessoa crente, nasceu num lar evangélico. Como que é o Flávio? Como que foi o começo da história do Flávio? A minha mãe se converteu aos 16 anos de idade. E aí a gente, vamos dizer assim, a gente nasceu no lar evangélico. Como eu digo, a minha mãe se converteu, meu pai não. Meu pai ainda levou longos anos ainda para ele entender, para ele reconhecer Jesus como o Senhor da vida dele. Por mais que a gente ministrava na vida dele, mas ele levou um longo tempo ainda. Mas a minha mãe, aos 16 anos, ela se converteu, e isso com a gente pequeno, eu tinha até a idade do Isaac, eu acredito, aí ele sempre estava na igreja com ela, e aí a gente teve um tempo, foi embora morar no sítio, mas mesmo assim a gente longe, não tinha carro para a gente vir para a cidade, para vir participar dos cultos, mas em casa mesmo, a minha mãe ministrava na vida da gente. A mãe pegava a palavra de Deus ali e ministrava na vida da gente. E quando você fala sua mãe se converteu, ela foi a primeira da família, isso, se converter? Sim, a primeira. Entre seus tios, entre todos, sim. Começou com a sua mãe? Sim, depois de longos anos que começou e os outros, mas a primeira foi a minha mãe. Essa é uma história, sabe, Flávio, que como pastor eu vejo acontecer na vida de muita gente. Amém. Deus pega uma pessoa, Deus começa a história na vida daquela pessoa. Na grande maioria, não vou dizer que a totalidade, mas a maioria começa com uma mulher ali que começa a orar pela sua família e depois de um tempo está aí a família toda convertida, todas as pessoas diante do Senhor, que o fato é você estar aqui conosco, né? Então sua mãe começou a levar vocês para a igreja, começou a ministrar com você dentro de casa, uma coisa importante, e aí o evangelho começou a acontecer no seu coração. Sim, sim, como diz ela, plantou a semente no nosso coração e a gente guardou isso, por mais que até aquele momento a gente como pequeno não entendia os planos de Deus, não entendia a palavra de Deus em si, mas algo ficou marcado no nosso coração, que mais no tempo aí, quando a gente chegou à nossa fase da adolescência, a gente foi entender que aquela semente plantada, ela ia dar frutos. Glória a Deus por isso. Amém. E você é um adolescente agora que tem uma semente no coração, mas essa semente não germinou na hora, foi um processo até você se converter, até você chegar a se batizar, até estar na igreja. Houve um tempo, houve um processo, você foi uma pessoa, um jovem que andou no mundo, não andou. Como é que faz esse pedaço da história, essa adolescência, esse jovem aí? Como que aconteceu? Ainda que a semente está no teu coração. Assim, a gente tinha os nossos amigos aí, os nossos colegas, a gente saía em finais de semana, o pessoal que a gente jogava futebol.
E a gente chegava os sábados, se encontrava aqui na praça, ficava conversando aqui na praça, batendo papo. Aí chegava a hora do pessoal ir pro clube. E eu chegava na porta do clube e eu não entrava. Eu chegava, olhava aquilo pra Quando mim. você fala aí no clube, você está falando de ir pro baile, uma coisa assim. Sim, sim. Porque eu chegava na porta e enxergava, eu não vou entrar aí. Falei, como não? Eu falei, não, aí não sei, não é pra mim. Quem falava, não entra aqui? Eu sentia algo no meu coração. Eu sentia algo Uau. que não era pra mim. Não era. Quer dizer, você ia para casa, tomava banho, se trocava, se arrumava, ia pro clube, chegava na porta, não entrava? Não. Encontrava os meus amigos aqui na praça, a gente ficava conversando, batendo papo. Aí chegava até um fato assim curioso, que eu tinha uma menina que eu saía com ela. E ela chegava lá, horário que estava dando horário do pessoal ir pro baile, vamos dizer assim. Aí chegava na porta, a gente chegava na porta e falei, eu vou embora. Eu falei, como assim? Você vai embora? Eu falei, não vou entrar aí. Você não vai entrar? Eu falei, não. Eu falei, por quê? Eu falei, não é pra mim. Quer dizer, você não entrava, mas a namorada ia para casa com você? Não. Você tá bem? É fenomenal esse Sério, fato. sério, ela ficava ali e ia embora. É. Eu sentia pra mim que não era. Você tenta imaginar o que ela falava pros teus amigos lá dentro? Olha, ele foi embora. Ah, então, aí ela falava, mas como? Eu falava, não sei, não é pra mim. E pra dizer que eu nunca entrei, eu entrei uma vez. Uma Entrei vez. pra me conhecer. E como foi a experiência? Ah, não foi boa. Não foi? Nossa, lugar escuro, aquelas lâmpadas piscando, E eu senti, não é pra mim. Eu senti uma opressão, algo apertando assim o meu peito. Eu falei, não é pra mim. Não é pra mim. E aí ela vinha e falava, viu, mas você não fica, cara, mas... Se você gosta. Eu falei, mas não é pra mim. Quer dizer, nós não estamos falando mal do lugar, mal da situação, não é nada disso. Não. Nós estamos falando de algo espiritual. Sim. Algo que foi plantado no seu coração, era um plano de Deus, e era como se Deus chegasse e falasse para o filho, olha, isso aqui não é um lugar para você, não é a minha vontade para a sua vida aqui. Era algo específico com você. Sim, sim. Era algo comigo. Até o pessoal viu, mas sua namorada ficou e você não fica, cara, não é pra mim. Não é. Não é pra mim. Eu entrei uma vez e vi, não é pra mim. Eu não me sentia bem. A gente sentava aqui na praça, conversava, batia o papo, aí chegava na hora de ir lá e falei, não é pra mim. Não é. Olha, eu tenho uma experiência de vida que não é tão diferente. Tá? Meu avô também semeou, a partir que os meus 7 anos, meu avô semeou na minha vida o Evangelho. E eu, semelhantemente, teve aquela época da minha vida que eu tinha a tendência de aprontar, de fazer, mas não funcionava. Aí, havia algo que era maior, era mais forte, era uma presença de Deus que nos livrava de alguns momentos assim da vida. E isso aconteceu também comigo. Eu entendo esse fato que acontece com você, eu sou capaz de discernir plenamente, porque eu participei de muitas experiências minhas semelhantes ao que você está falando. E a gente vê nisso que o pai que educa o filho no caminho, ou quando o evangelho é pregado, vai chegar o momento que vai produzir os frutos, a pessoa vai se converter, mas nesse espaço de tempo há uma proteção de Deus muito grande. Sim, sim. É fenomenal. A gente tira grandes lições para a vida nesse lugar. Sim, sim. E o Flávio, como é que aconteceu com você? Você se converteu quando? Quando que foi aquele encontro? Falar, pô, espera aí, aqui foi um encontro maravilhoso com Jesus, aqui foi algo muito bom, aqui foi o dia que eu entreguei a minha vida a Jesus. Quando que isso vem acontecer na sua vida? Então, depois desse fato aí de a gente aí com os colegas no clube, o meu avô, aí ele se converteu. Até então, quando a minha mãe, ela se converteu, ela foi se batizar, meu avô falou pra ela, falou, se você for se batizar, você não entra aqui. O pai dela? O pai dela. Falou isso pra ela? Falou, você não volta pra casa. E ela enfrentou isso? Foi. Catou a roupa dela e foi pro batismo. Falou, não, Uau. ninguém me tira. E foi. Ela se batizou, se converteu. Depois de longos anos, eu acredito aí, mais de 15 anos, chegou a vez dele. Então você quer dizer que sua mãe, quando foi se batizar, o pai dela olha e fala, não faça, se fizer eu não quero você nem em casa. Sim. Ela acreditou tanto em Deus, ela tinha tanta convicção,
que o próprio pai que falou isso também se batizou. Sim, 15, 16 anos depois ele se converteu. Glória a Deus. Se converteu, ele começou a ir numa denominação e começou a convidar a gente. E eu comecei a acompanhar ele. Ele mais algumas tias, e a gente começou a ir junto. E eu fiquei, acredito que uns 7 anos nessa denominação. Só que algumas coisas não entravam no coração. Ainda não entendia que realmente Deus queria algo na minha vida. E depois a gente ficou um tempo aí afastado, depois aconteceu um fato muito triste na nossa vida, né? A gente perdeu um tio nosso, eu tinha um tio como eu, se fosse um Ele irmão. faleceu. Sim. Aconteceu algo muito triste aí na vida dele, na vida da gente, né? Porque os meus tios, os irmãos da minha mãe, eu tenho eles como irmãos. Porque a minha avó faleceu logo cedo e a minha mãe acabou de criar eles. A minha mãe ajudou a criar eles, porque a minha mãe é a mais velha. E aí eu tenho meus tios como irmãos, eu sempre fui aí tratado por eles como irmãos. Eu tenho tios que me chamam de filho. Tiveram uma convivência junto muito Sim. boa, né? Tenho tios que me chamam como filho. Não chega e fala o sobrinho ou pelo nome. Ô filho, vem aqui, filho. Ai, que gostoso. Isso é um fato importante, né? Sim, é algo muito gostoso. É gostoso. Eu conheci alguns, né, dos seus tios. Sim. Aí, o Donizete mesmo, foi uma pessoa que conheci bem. E é uma família muito boa, né? A gente pode dizer que é uma família de trabalhadores, né? Com certeza. Família de gente trabalhadora, né? E aí eu perdi esse meu tio, o Otávio. A gente perdeu ele. Eu me lembro desse fato. Muito triste. E aí a gente tomou um choque nisso. E a gente despertou. Quando aconteceu isso? Quando que ele faleceu? Eu acho que, se eu não me falha a memória, abril de 2002. Abril de 2002. Abril de 2002. E isso deu um choque de realidade na gente, porque a gente estava disperso da presença de Deus. Estava afastado. A maioria de nós. Quer dizer, mesmo conhecendo a igreja, mesmo tendo o evangelho perto de vocês, mas ainda não havia um encontro com Jesus. Não, ainda não. O evangelho estava ali, estava Sim. sendo pregado, a semente estava sendo lançada, mas o encontro real ainda não havia. Não, ainda não. Aquele compromisso de você entender que Deus tinha algo maior para você, ainda não tinha acontecido. Eu não tinha. E aí a gente veio. Aí inclusive eu vim aqui para a Igreja Batista Renovo. Eu vim através de um jantar. De um jantar. A irmã Áurea e o irmão João semearam na vida da gente um convite para um jantar gospel. Que bacana! Nós fizemos muitos jantares, né? A Igreja Batista realizou muitos jantares. Então você é fruto de um jantar. Fruto de um jantar. Vim para cá no jantar e a gente começou aí a participar e logo já cheguei, já tinha batismo, eu já falei, dá o meu nome, quero batizar. Chegou o tempo de eu declarar publicamente que Jesus é Senhor da minha vida através do batismo. Isso foi logo depois do incidente com o seu tio? Logo depois. Aí você, na sequência, foi ao jantar, e esse jantar ali você teve esse momento com o Senhor. Sim. Bacana. É gostoso ouvir esse tipo de situação, Flávio, porque você mesmo participa com a gente agora de tudo, você faz parte da construção de tudo aqui na igreja. E quando você vai fazer um jantar, alguma coisa, dá muito trabalho, não é verdade? Você é um dos que trabalha, está sempre à frente. A gente entende que o trabalho é fenomenal. Tanto aquele operacional, quanto o trabalho para administração, quanto o trabalho da alimentação, da venda do convite, ou de como arrecadar o dinheiro para esse jantar. É muito trabalhoso. Mas, de repente, a gente, escutando um testemunho que nem o seu, e entendendo que tem fruto, tem salvação, bate em nós aquele negócio, vale a pena, vamos fazer de novo. Sim. O caminho é esse. Sim. Tá? Aí a gente percebe que em todas as coisas Deus está ali, está trazendo vitória, né? Eu lembro do Lucídio, que chegou a ser diácono aqui conosco, que também foi fruto de um jantar, também veio à igreja através de um jantar, e isso nos marca, né? Me faz pensar, poxa, que realidade gostosa, que momento bom. Tá? São momentos que marcam a vida da gente. Muito bom, muito bom. Então passou esse jantar, você veio, se batizou. Sim, o mais gostoso disso, fazia um ano que eu tinha casado,
Um ano de Um ano de casado. E eu já dei o meu nome para participar da aula. E a Bruna falou, viu, vou com você. Falei, mas não vou batizar. Viu? A Bruna? Isso é eu e Deus. É eu e Deus. Você é você e Deus. Isso é particular de mim. É algo que eu tenho que fazer. E a gente veio para a aula. Falei, posso participar da aula? Eu falei, pode. Ela veio participar com a gente da aula. Participou da gente da aula. Assim que o senhor acabou a aula, ela falou, viu, coloca o meu nome também na lista. Ela entendeu algo assim no coração dela, assim, participando da aula preparatória para o batismo. Eu não me recordo dessa. Eu que ministrei aula. Na casa aqui a gente tinha a casa aqui do lado aqui. Que bacana. E ela entendeu. Eu falei, Bruna, não haja por mim. Eu falei, viu, isso é por mim, não é por você. Olha, vamos falar assim, conhecendo a Bruna, né? Ela sempre quietinha, do jeitinho dela, mas é mulher sábia. Mulher sábia, mulher que está ali, que acompanhou desde o começo. Sim. Ela discerniu o que estava acontecendo, ela discerniu o marido dela mudando, ela permitiu que Jesus falasse com ela e foi ali também. Sim, a gente batizou no dia 2 de junho de 2002. 2 de junho de 2002. Escolheu o inverno ainda para. Sim. Como São Miguel Arcanjo é uma cidade gelada, falou, no inverno é o melhor tempo para isso. Amém. Que legal. E muito bom. A gente está aí há quase 20 anos. Flávio, é uma história. Quase 20 anos. Para honra e glória do Senhor. É uma história, é um momento bacana. E não só isso, mas ver o fruto, né? A gente enxergar o todo, aonde chegou. E hoje, você olhando para trás, tudo, teve algum momento que você se desviou? Teve algum momento que você falou, pô, me batizei, mas em algum momento da minha história eu saí desse caminho, eu errei? Existem momentos assim na sua vida, na sua história? Eu fiquei um tempo fora da igreja por causa do meu trabalho. Eu fui transferido daqui de São Miguel para Sorocaba. Qual que é o seu trabalho? Eu sou motorista de ônibus. Motorista de ônibus? Há 21 anos. 21 anos dirigindo ônibus? 21 anos. Faz a linha de São Miguel Arcanjo para onde? Para Sorocaba. Sorocaba. A maior parte é Sorocaba. Mas já foi para São Paulo? Já fui para São Paulo aí. Mas já viajou vários lugares do Brasil? Assim, fora do estado, muito com ônibus, não. Não. Só mais dentro do estado mesmo. Só mais dentro do estado. Mas já são aí 21 anos de história, fez aí dia 20 de novembro. É bastante. 21 anos de história. E aí eu fiquei 3 anos e meio em Sorocaba. E nesses 3 anos e meio, eu fiquei fora da igreja. Você foi para Sorocaba por causa do trabalho? Do trabalho, foi transferido para lá. Foi transferido, se tornava inviável morar em São Miguel. Sim. Aí você foi morar em Sorocaba. Sim. Eu me recordo quando você fez isso. E lá em Sorocaba, alguma coisa mudou? Então, lá eu fiquei longe da igreja, longe da presença de Deus, mas sempre via Deus cuidando de mim. Sempre via. Tive fatos assim, nítido, de livramento na estrada, nítido. Aqui, para o pessoal que conhece aqui a Serra de Itapiraí, aqui, descer para Itapiraí a Juquiá, eu tive 2 experiências ali, nitidamente, assim, eu encontrei com um caminhão na curva, ele nítido, na contramão, totalmente na contramão. Como se Deus pegasse no caminhão assim e colocasse, viu, o seu lugar é aqui. Uau! Eu só olhar assim e falei, misericórdia, Senhor. Eu só fechei o olho assim. E é uma estrada perigosa. Muito perigosa, muito ruim de andar. Sim. Eu trabalhei uns 8 meses ali. Mesmo de carro, eu evito essa estrada. Eu não gosto desse lugar. Pastor Janildo conhece bem, ele faz esse caminho várias vezes, indo daqui para nossas igrejas lá embaixo, no vale, mas eu mesmo não gosto dessa estrada. Sim. Eu fiquei uns 8 meses ali, até Deus me trazer de volta para São Miguel. No último dia que eu trabalhei, eu estava fazendo essa linha, meu chefe me ligou, tinha um trabalho para cá, só que ele não queria que eu viesse morar, era para eu vir provisório. Mas eu entendi no meu coração que Deus estava me trazendo de volta, que Deus tinha algo para fazer em mim aqui, que eu tinha que voltar. A gente estava em 5 motoristas daqui de São Miguel trabalhando lá. Ele ofereceu a vaga para todos eles. Então você não foi o único que foi para lá? Não, a gente estava em vários lá. E eu fui o último a ser oferecido. E todos nós queríamos vir. Todos queríamos voltar para São Miguel. E a vaga foi ser oferecida para mim por último, porque o encarregado não queria que eu viesse embora. Mas ele chegou para mim, quando ele falou para mim, eu quero que você vá e fique lá 2 meses e volte embora.
Eu entendi na hora, no meu coração, que Deus estava me trazendo de volta. E foi aí que realmente eu comecei a entender que Deus tinha algo para a minha vida, quando eu voltei para São Miguel. Aí então é como se houvesse uma convicção maior de que Deus queria o Flávio aqui, Sim, queria usar a vida dele. sim, Até então, o estar na igreja era simplesmente o assistir o culto, sim. a conhecer, a fazer seu papel, seu devocional ali com Deus, mas ainda não havia um compromisso real ali, ainda não havia uma entrega de vida para que o Senhor pudesse usar a sua vida, uma convicção de chamado. Sim, eu me recordo que eu estava em determinados cultos, sentado aqui no fundo, e às vezes o Senhor ministrando lá, e o Espírito Santo ministrava algo no meu coração. Eu não quero você sentado aí. Eu, no começo, não dava muita importância, mas isso começou a arder no meu coração. E eu perguntava, Senhor, eu não sei cantar, eu não sei dançar, mas eu não sei pregar, eu apurado converso com as pessoas, eu sou uma pessoa tímida, mas eis-me aqui, Senhor. Faz de mim aquilo que o Senhor bem Se quer. falava isso a Deus. Isso é forte. Cheguei, É levantei bonito. a minha mão lá no fundo e falei, Senhor, eis-me aqui. Quer dizer, eu não Faz sei de mim. dançar, não sei cantar, Não sei pregar, não sei pregar, sou tímido. sou tímido. Que na verdade Hoje Deus tratou muito a isso. timidez parece que já foi embora faz Sim, bastante tempo, Deus né? tratou isso. Pregar também já não é tanta verdade, porque hoje você está pregando, Sim, já sim. ministra a palavra, né? Dançar já dançou, Flávio? Não, Não dançou. nem arrisquei. Cantar muito menos. Cantar também não. Deus tem um lugar para cada um. Amém, amém. Mas você fez essa oração e Deus levou a sério. Sim, sim. Eu levantei a minha mão e falei, eis-me aqui, Senhor, faz de mim aquilo que o Senhor bem quer. E comecei a me envolver com os trabalhos da igreja. Comecei a me lançar aos pés do Senhor para mim tentar entender o que Deus queria de mim. Você sabe que essa situação que você está falando, ela merece assim uma luz, né? Nesse fato. Porque como pastor, nesses 29 anos de ministério, eu já percebi que pessoas querem muito servir a Deus. E elas cometem um pequeno erro. Porque elas vão de todo o coração e elas falam a Deus, Deus, eis-me aqui. Com toda a verdade, não há nenhuma mentira nisso, é uma verdade muito grande. E também muita sinceridade. Mas elas não abrem espaço para que aconteça. Aí elas ficam totalmente quietas, elas não abrem o coração, ela não conta a ninguém o que ela quer, e ela também fica num sistema de... como se ela estivesse se protegendo de alguma cilada, de alguma emboscada, e ela não olha os ministérios, ela não olha as oportunidades. Ela fica aqui, olha, eu já falei para Deus, se Deus quiser, Ele tem que vir onde eu estou, me pegar pela mão, me levar lá. E não é bem assim a dinâmica, porque Deus respeita as pessoas, Deus respeita o lugar de cada um e os líderes que estão ali. Então, nós temos que nos expor, nós falamos, olha, eis-me aqui e eu quero sim, estou aqui, o que você fez foi muito interessante, que é ir lá, é olhar, e é me oferecer, é saber como funciona. Tem uma menina aqui na igreja, qualquer hora vai estar aqui com a gente, muito, muito importante para nós também, a Silvinha. Uma vez no corredor da igreja, ela falou, pastor, eu estou orando há muito tempo para entrar na dança. Mas eu já estou orando há bastante tempo, não me recordo o tempo agora. E eu estou orando. Tipo assim, ela me pegou no corredor e falou isso, eu estou orando, e aí? Né? Quando que vai acontecer? Eu olhei para ela e falei, agora. Se você está orando, já faz tempo, está dentro. Amém. Quer dizer, chegou um momento que estralou. Sim. E as pessoas têm o desejo de servir a Deus, devem se aproximar. Sim. Não é verdade? Você que hoje coordena bastante situações, as pessoas têm o desejo, se aproxima, não é verdade? Sim, a gente vê hoje o fato dos jovens. Eu me recordo de uma situação, a gente foi orar um dia no monte, numa vigília, na noite, e os jovens estavam com aquela vontade, vamos lá, mas a gente precisa de um diácono. Eu falei, eu tô aqui, vamos com a gente, vamos embora. E a gente estava sentado lá aqui no Guararema, a gente estava sentado lá no meio do mato, conversando, batendo papo antes da gente começar a orar. E tinha um jovem que ele começou a falar, falei, viu, eu tô vindo buscar uma direção de Deus. Falei, amém. Eu quero ver se Deus quer que eu seja ministro de louvor ou pregador da palavra.
Eu falei, essa é a dúvida? Eu falei, é. Você sabe fazer os dois? Eu falei, sei, então faça. Uau. Porque aquilo que Deus tem para você, Ele vai aperfeiçoar em você. Glória a Deus. Só Glória a assim Deus. para Ele. As pessoas cometem alguns erros, assim, Deus vem aqui e coloca o cartão, mostra, se der vermelho é pregador, se der verde é ministro de louvor. Não, faça Sim. tudo que te vem à mão. Sim. Faça com excelência, vai lá, pega todas as coisas que o Senhor vai adaptar, Ele vai te levar num lugar que realmente Ele quer. Nós vamos entender de forma natural esse fato. Você foi muito sábio na sua palavra a Ele. Assim, porque quando a gente passa por esse processo, a gente passa por esse processo, que a gente quer fazer algo diante de Deus, mas a gente não sabe o que fazer, ou o que Deus quer da gente. Para mim, eu falo por mim, eu comecei a fazer o que tinha para fazer. Eu cheguei junto ao pastor Givanildo, que na época trabalhava com os jovens, e aí eu comecei a aprender com ele, e comecei a andar com ele e a ministrar com os jovens. A gente se reuniu aqui, pastor, nesse estúdio, durante 3 anos. Era segunda, depois a gente mudou para quarta, depois para sexta, para orar toda segunda-feira, após a meia-noite. Eu me recordo disso. Toda segunda, por 3 anos a fio. Depois a gente mudou para quarta, para sexta, mas a gente não ficou nem uma semana sem orar aqui. Durante esses 3 anos, se eu falhei 4 vezes, foi muito. E agora você está no mesmo ambiente, basicamente, testemunhando do que Deus faz. Eu fui batizado com o Espírito Santo aqui. Fui batizado nesse lugar aqui que nós estamos agora. Eu recebi uma palavra de Deus a respeito do ministério diaconal aqui. Uau! Aqui, ó, na reunião de oração com os jovens, aqui junto com o pastor Givanildo. Forte. Eu tive grandes experiências aqui, nesse bom. lugar. Tremendo, tremendo. Então, e aí, logo após isso, eu fui convidado a participar do ministério diaconal. Eu acredito que uns 2 ou 3 meses depois que eu recebi essa palavra, recebi algo no meu coração, que Deus tinha algo para minha vida e que em breve isso ia se manifestar. E logo isso passou, eu fui convidado para fazer parte do ministério diaconal. Eu lembro até um fato engraçado, que eu falei assim, mas o que o diácono faz na igreja? Porque assim, a gente não estava tão envolvido para entender. Mas o Espírito Santo de Deus começou a ministrar no meu coração, e hoje, para honra e glória do Senhor, não é mérito da gente, é para honra e glória do Senhor. Eu estou há 8 anos nesse ministério e sou líder desse ministério para honra e glória do Senhor. Glória a Deus. Flávio, sempre que as pessoas estão aqui, eu oro a Deus e eu peço para que o Espírito Santo me dê um versículo bíblico que tenha a ver com aquela pessoa, que aquela pessoa está relacionada àquele versículo. Então eu sempre trago um versículo e falo, olha, eu queria entender essa pessoa nesse versículo. E orando a Deus, o Espírito Santo me deu um versículo, vou mostrar ele para você. Eu queria que você me falasse se ele tem alguma coisa a ver com a sua vida. Eclesiastes 9:10, a parte A do versículo, diz assim: o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Meu Deus. Te ouvindo falar, e agora esse versículo aqui que foi separado, já estava aqui separado esse versículo desde o começo, me dá a entender que realmente Deus conhece teu coração. Olhando aqui, nós vamos ver a sua história, nós vamos ver que isso aqui é o Flávio, ele Sim. É um raio-x do coração, da vida espiritual do Flávio. Sim, sim. Você concorda que esse versículo tem a ver contigo? Muito, pastor, muito, muito, porque, vamos dizer, tudo que chegou à minha mão eu procurei dar o meu melhor, sempre. Eu nunca disse não dá ou não vou. Eu vou. Glória a Deus. Chegava às vezes coisas na minha mão, viu, mas quer fazer tudo? Eu falei, não, porque chega na minha mão, Deus sabe o que eu vou fazer. Amém. Não é que eu vou fazer tudo, é que chega na minha mão, Deus sabe o que eu vou fazer. Glória a Deus. E não é para mim, é para a honra e glória do Senhor. E sabe que é um princípio bíblico lá em Apocalipse? Que ele diz assim, aquele que tem, lhe é dado. E o que não tem, até o pouco que tem, lhe é tirado e dado para o que tem. Tá? Esse princípio de Deus é aquele que está fazendo, vai fazer cada vez mais. E aquele que já não tem vontade, tem preguiça, então ele diminui a sua quantidade, cada vez menos até zerar. E Sim. O que quer, cada vez mais. Isso é um princípio, Deus age desse jeito. Por isso há uma verdade muito grande aqui. E olhando para você, essa verdade vem se concretizando. Mas eu separei uma foto aqui também, Flávio, para mostrar para você.
porque eu acredito que ela agora vem validando muitas coisas na sua vida, né? Essa foto aqui, ela faz parte do nosso curso de liderança, quando ministramos o curso, e aqui a gente vê você e sua esposa, nesse momento que terminam esse trabalho de liderança, e o Senhor lhe fez líder. Hoje você é líder na igreja. Sim, sim. Hoje você lidera os diáconos. Sim. Hoje você lidera o Renove Minha Casa, que inclusive hoje à noite ainda vão fazer parte de um desses trabalhos. Eu vou estar junto com vocês lá. Então, Deus foi testificando, Deus foi entregando a você com o passar do tempo. Você foi recebendo tudo que Deus ia dando e hoje você lidera esses grupos. Sim, sim. A gente teve um fato, eu estava ministrando na igreja da Baitinga. Eu estava ministrando um dia lá na igreja da Baitinga e Deus colocou algo no meu coração assim, até interessante. Eu relacionei assim algo de... Quando a gente fala assim para o nosso patrão, vamos usar o trabalho. Puxa, a minha escala está pesada, tem como se amenizar um pouquinho o meu trabalho aí, diminuir um pouquinho meus horários, que hoje... Aí ele vai lá e tira uns horários para você, para diminuir o seu horário, para você descansar. Você chega para Deus e fala, Senhor, eu estou cansado, Senhor, dá para dar uma diminuída? Ele vem e te coloca em algo mais na tua mão, algo a mais para você fazer. Glória a Deus. Eu falei, isso é o fato, porque o nosso coração está em fazer a vontade de Deus, não a nossa. Amém. Então, na obra do Senhor, sempre que falar, Senhor, puxa, eu estou cansado, Senhor, puxa, aí daqui a pouco vem ali, viu? A gente está precisando fazer um culto ali, ou fazer uma visita lá. Eu falei, vamos, feito dentro. Amém. Amém. Esse é o Flávio, que abraça as oportunidades de Deus. Sim, eu vejo o Renove Minha Casa, eu me identifiquei muito com esse ministério. Inclusive, é um ministério que no último batismo aqui na igreja, eu me recordo ali naquele momento você mencionando que a maioria daquelas pessoas era fruto, já tinha participado das casas que o Renove Minha Casa esteve ministrando, né? Dos 13 que batizou, a gente tinha 8. 9. Fenomenal. 9 que fez parte, que a gente teve ministrando na casa deles do Renove Minha Casa. Uau. Eu acredito que nesses 5 anos de Renove Minha Casa, a gente deve ter batizado aí aproximadamente mais de 20 pessoas. Mais de 20 pessoas nesses 5 anos de ministério. As pessoas entenderam realmente quem lá era Jesus. A igreja na casa delas ia lá, ministrava aqueles cultos, são uma sequência de 7, né? Sim. E ali as pessoas aceitavam Jesus. Sim. Que bom. Que bacana. E atualmente, como é que está o Renove Minha Casa? Como que está acontecendo? Então, a gente retornou aí nesse finalzinho de ano por causa da pandemia. A pandemia foi inviável, né? 1 ano e meio parado. 1 ano e meio parado por causa da pandemia, era inviável. E a gente retornou, hoje, inclusive, a gente encerra uma campanha hoje, a 3ª que a gente teve. E a gente teve 3 campanhas esse ano, foi muito bom. Eu participei de algumas por causa do trabalho, do meu serviço hoje. Aqui encerra hoje, que você está falando, é que o Rafael Bartolomeu está dirigindo. Sim, Rafael. Inclusive são pessoas que começaram aí agora a assumir uma liderança aí junto com a gente. O Rafael Bartolomeu, o Henrique, que esteve aqui, o Cleiton, eles estiveram dirigindo culto nos lares. Que eles vêm trabalhando com a gente e hoje eles são líderes do grupo deles. Amém. Que bom, as pessoas cresceram. Sim. Cresceram. Muito bom. Muito bom mesmo. Tá? E esse fato, Flávio, da liderança, assim, você acredita que Deus está usando esse tempo porque Ele ainda vai te levar mais além? Eu acredito que sim, pastor. Eu acredito que sim. Vou provocar você, já que a Bruna não está pessoalmente aqui no estúdio com a gente, né? Senão ela ia olhar, ia fazer os filtros, né? Porque a mulher, ela filtra tudo e a Bruna eu já percebi que é muito sábia, né? Sim. E se Deus falar, Flávio, agora você vai dirigir uma igreja? Ai. E aí, como Bruna? É que esse negócio acontece, né? A Bruna, ela não está aqui no estúdio, para que todos saibam. Mas e se Deus falar, Flávio, agora eu estou colocando nas tuas mãos uma igreja, eu tenho um trabalho pastoral para você, como é que o coração vai responder a isso? A responsabilidade ela é muito grande, pastor. Ela é muito grande. O senhor está aqui à frente comigo há 29 anos. 29 sabe anos. Muito bem do que eu vou falar aqui. A responsabilidade é muito grande.
É algo que eu, vamos dizer assim, nunca almejei. Nunca. Mas a nossa vida está nas mãos do Senhor. É a vontade do Senhor que tem que prevalecer em nós, não é a minha. Porque se fosse a minha, eu estaria ajudando aqui embaixo alguma coisa, eu acho que não teria chegado a esses ministérios. Mas eu sempre abri o meu coração e deixei o Senhor me conduzir. Então não tem que dizer para o Senhor que às vezes a pessoa fala, não, eu não quero. Eu falei, eu não sei amanhã. Porque a minha vida pertence ao Senhor. É Ele que conduz a minha vida. E eu tenho vivido grandes experiências com o Senhor. E se é plano de Deus para a minha vida, eis-me aqui. Glória a Deus. Achei sábia a tua resposta, porque depende de Deus. Sim, sim. Depende dele, está nas mãos dele. Tá? Mas no teu coração, você acredita que Deus vai te levar a dirigir alguma igreja ainda? Poxa, agora eu acho meio difícil de responder, dizer não vai. Mas a responsabilidade é muito grande. Ela é muito grande. Eu acompanhei a igreja da Baitinga desde o primeiro dia. Eu estava lá no primeiro culto junto com o pastor Carlinhos. Ela está lá há 8 anos. 8 anos. Lá. 8 anos. Então eu acompanhei os 2 primeiros anos ali, ó, quase todo o culto eu estava lá. Então eu vi o trabalho, ele é árduo. Ele é árduo. Mas tem as suas recompensas. É que verdade, a gente vê hoje a igreja lá lotada. A gente vê as pessoas lá, elas começaram do zero, vamos dizer assim, do zero. E hoje tem lá, eu acho que com mais de 10 pessoas batizadas lá, durante esses 8 anos. E ver, é gostoso o carinho, você tá próximo das pessoas. Você viu nascer ali esse ministério ali junto, você cresceu junto com eles, acompanhou eles. Muito então isso é muito bom, mas a responsabilidade ela é grande. Quando nós estamos falando da igreja lá na Baitinga, para as pessoas que não conhecem, né? Nós não estamos falando de uma igreja numa cidade, nós estamos falando de uma igreja num pequeno bairro, lá no pé da serra, né? Não pé da serra não, no alto da serra, né? Que é um bairro de São Miguel Arcanjo lá, em um lugar que é complexo, é um lugar que a gente sabe que há uma complexidade naquele lugar, há muitas coisas negativas ali, como drogas e muitas coisas que acontecem. Não vou dizer que aquele lugar seria o único para isso basicamente todo lugar, mas por ser um lugar mais bairro, mais isolado no interior, isso se torna muito evidente, e ter uma igreja lá ganhando pessoas, libertando pessoas, se torna algo muito relevante. Sim. Se torna algo que marca a história. E a dificuldade do trabalho lá também é algo que deve ser comentado, é difícil, né? Falta recursos no lugar e aí por diante, mas o trabalho está lá, está em pé, está acontecendo, pessoas estão sendo salvas. Amém. E isso é uma marca muito gostosa, muito poderosa. Flávio, eu queria falar um pouquinho com você agora a respeito de uma situação parecida com essa aqui. Essa foto aqui é do fim de semana, né? Meu Deus. Que nós participamos aí do Baracá, aconteceu agora esses dias na igreja, tempo de abençoar, mas o que me chama a foto não é o Baracá, me chama a atenção, perdão, não é o Baracá, não é nada, é a família. O que família significa para você? Qual a importância da família na igreja? Eu acho que é o tudo, né, pastor? Eu amo a minha família, eu vivo para eles, eu vivo por eles. Claro, não o fato assim, de a gente aceitar Jesus, ter uma comunhão com Deus, mas a gente está falando de família, eu vivo por eles, eu vivo para eles. Eu me esforço, me dedico ao máximo para estar junto, para estar buscando sabedoria em Deus, para conduzir os meus filhos diante de Deus, e não só ministrando na vida deles, ensinando para eles na palavra de Deus, mas mostrando em atitudes, mostrando em exemplos quão maravilhoso é servir a Deus. Amém. E isso eu tenho visto esses últimos anos, principalmente na vida do Davi. Meu Deus do céu, como tem sido maravilhoso ele estar junto, ele ter prazer em fazer. E seus filhos nasceram na igreja. Sim. Nasceram na igreja, né? Tivemos a oportunidade aí de apresentá-los ao Senhor, nascer na igreja, tá participando de tudo isso. Mas existe uma coisa que esse fim de semana eu acabei notando. Uma paixão muito grande no coração do Davi por servir. Sim. Eu percebi que isso foi algo assim muito forte para ele, porque eu ver você trabalhar, a Bruna sempre ali pronta para tudo, já se tornou algo, vou dizer assim, normal. Sim.
Mas ver o Davi ali totalmente empenhado, trabalhando, querendo ajudar, querendo fazer, fazendo a parte dele, isso foi forte, foi importante. Eu achei isso muito, muito, muito interessante, o fato da entrega do coração dele, da entrega da vida dele, para que as coisas acontecessem. Amém. E ele trabalhou como gente crente Sim, mesmo, né? Sim. Bacana. Sim. E ele sente prazer em fazer, ele sente prazer em estar junto. Poxa, quando a gente teve o Roots, o primeiro Roots, poxa, ele veio, pai, eu quero ir lá, eu quero participar. E começou, aí tive conversando com a Gabi veio e falou para mim. E o Roots que você está dizendo é o trabalho que a Mayla hoje está à frente, né, Sim. com os adolescentes. Sim, um trabalho incrível que há de crescer muito, Amém. muito mesmo, né? Eu vejo assim esse trabalho que significa raízes, que vai colocar muitas sementes no coração desses adolescentes aí. Amém. Poxa, tem sido muito importante. Eu vejo aí, no primeiro dia eu vejo a Gabi veio me falou, está de parabéns pelo seu filho. Poxa, ele interagiu com a gente, até orou com a gente lá no final. E isso, poxa, alegra muito o nosso coração, que a gente vê que a gente está na direção certa. Que a gente tem buscado sabedoria em Deus para ensinar os nossos filhos. Para mostrar para eles o amor em servir ao Senhor. Amém. É uma coisa forte, os filhos, né? Sim. Hoje nós estamos aqui, meu filho está ali na técnica, trabalha junto no Renovo Pocket, a Gabi está aí também, uma Sim. menina de ouro também, sempre junto com a gente, sempre pronta para ajudar, participar. E agora vendo assim seus filhos e muitos outros filhos. Sim. E foi uma das tônicas aqui com a Jeane também, quando ela participou conosco, sobre a filha dela participando. A gente vê que em tudo isso há uma recompensa muito grande de Deus com a família, né? Amém. A família é importante. Hoje você honra a tua família. Sim, sem dúvida, sempre. E qualquer hora nós vamos trazer a Bruna aqui, Amém. porque ainda que ela venha ser quietinha, eu vejo que é uma mulher muito sábia, uma mulher que não vejo ela ser de tantas palavras, sempre na dela. Lógico que lá na casa vai ser tudo diferente, mas na igreja ela parece sempre também em silêncio, observando, sempre pronta para ajudar. E eu percebo que ela tem assim muita sabedoria, muito discernimento do que é para fazer. Sim. Preciso escutar essa mulher. Sim, é uma mulher incrível. É uma mulher incrível. Incrível. Está sempre ali, sempre pronta, sempre com o coração preparado para aquilo que Deus tem. É fenomenal. Isso aí não tem preço, né? Sim. Quando a gente começa a entender fato de família, de esposa, e começar a ouvir, porque até então a gente acha que a gente é o dono da verdade, porque a gente é o homem, é o dono da verdade. É quando a gente para ouvir a esposa. Mulher vê coisa que a gente não vê. É verdade. E às vezes a gente não quer admitir. Mas quando a gente começa a entender que Deus está usando a vida dela para edificar a nossa vida, meu Deus, como as coisas acontecem de uma forma tremenda e maravilhosa diante de Deus. Eu concordo com isso, viu, Flávio? Isso que você está mencionando é uma verdade, não tenha dúvida. Deus usa muito as mulheres. Na Bíblia isso aí já se tornou notório. E Deus nos abençoa. Eu poderia testemunhar várias coisas que a pastora Edna teve discernimento, onde eu iria cometer erros. Sim. E Deus faz isso. E a gente pode dizer que feliz é o homem que acha uma mulher sábia, né? Sim. Isso é fenomenal. E esse fato dos filhos também. Agora o Isaac, ele ainda está naquela situação que ele vai olhar a igreja, né? Ele anda a igreja inteira, o tempo todo, tempo todo. É um garoto assim formidável. Ele tem uma personalidade assim, não tem vergonha, está sempre ali, né? É incrível. Eu vejo assim que é um prazer muito grande encontrar os filhos desse jeito. Sim. Parabéns pela sua família. Obrigado, pastor. Sua família aí é uma bênção, uma casa vitoriosa, uma casa abençoada. Amém. Flávio, nesse restinho de tempo que nós temos aqui, olhando agora, inclusive essas pessoas que estão, hoje nós temos voluntários aí conosco, já no Ministério Diaconal, estão alguns casais que estão junto. Como é que você falaria? O que você poderia dar de palavra para eles? Vale a pena, ainda que vai ter momentos difíceis, ainda que vai ter momentos que a gente tem que
que se doar demais. Vale a pena, você faria de novo, vale a pena pagar o preço, estar aqui com o Senhor, ainda que nessa visão de querer ajudar, sempre vai ter um que reclama, sempre que tem um que fala alguma coisa. O que você diria para essas pessoas? Vale a pena? Vale a pena, pastor. Vale a pena servir ao Senhor, vale a pena pagar o preço, porque Deus nos honra. A gente vê a nossa família bem, está aí o exemplo. Ver a nossa família bem, ver a nossa família servindo ao Senhor com alegria, com o coração desejoso de estar na presença de Deus. Vai ter os altos e baixos, sim, em todos os lugares a gente tem, mas nesses altos e baixos, nessas dificuldades que a gente passa, a gente tem que tentar entender o que Deus quer nos mostrar, o que Ele quer nos ensinar. Eu sempre vou fazer visitas ou conversar com algum irmão que está passando um problema, eu sempre falo para ele, viu, comece a olhar para a prova que você está passando, vamos usar assim, o que Deus quer te ensinar, o que Deus quer mostrar para você, o que Ele quer aperfeiçoar em você, ou algo que você, vamos dizer assim, não está fazendo de errado e você ainda não está enxergando. Comece a olhar desse lado. Muitas vezes a pessoa olha assim, não, mas eu estou passando um problema porque o inimigo quer me destruir, quer fazer algo na minha vida. Não. Às vezes Deus quer moldar algo na sua vida, Deus quer fazer algo na sua vida e você não enxerga, você não está enxergando. Que Deus quer te moldar porque Ele tem algo grandioso para entregar na sua mão. E se você não estiver preparado, você não recebe. Do mesmo jeito que você coloca a tua mão para receber, mas se você não estiver preparado, ele vai escorrer pelos seus dedos. Muito bom. Fica aí guardado para vocês essa chave aí, ó, poderosa. Em muitas situações de luta, na verdade, é um grande ensinamento de Deus, é uma escola de Deus para a sua vida. Muito bom, Flávio. Eu sempre procurei, quando eu comecei a entender algo de Deus na minha vida, e através do fato de a gente estar sempre na igreja sendo ministrado, sempre estando ouvindo e guardando a palavra no teu coração. Porque às vezes a pessoa recebe uma palavra de repreensão, ela fica brava, fica nervosa, mas ela não começa a atentar o que Deus quer falar naquela palavra, o que Deus quer mostrar para ela. Muito bom. E eu sempre guardei isso no meu coração. Porque quando eu estava sendo cobrado, algo estava fora dos trilhos, eu precisava alinhar. Muito bom. Muito bom. E através da palavra, Deus começa a mostrar o que está fora. Porque a intenção de Deus não é nunca, eu vou usar o teu exemplo, não é descartar o trem, é colocar o trem no trilho novamente. Sim. Ah, muito bom, Flávio. Muito bom mesmo. Esse momento, eu acredito que vai edificar a vida de muita gente. Amém. Vai fazer pensar, porque você está aqui como uma pessoa que cresceu. Amém. Tá? Cresceu bastante. Hoje faz parte da diretoria da igreja. Sim. Hoje tem poder de voto, de decisão dentro da igreja. Fez parte da ideia de idealizar o Renovo Pocket aqui. Deu seu voto. Então, Sim. Tudo isso se torna uma honra que Deus está fazendo. Amém. Tá? E eu creio que ainda haverá muitas coisas. Amém. Ainda haverá muito derramar de Deus, muito poder de Deus, muita graça de Deus sobre a sua vida. Amém. Eu creio que Deus vai te levar ainda muito longe. Amém, Tá? pastor. Nós temos como igreja a visão de expansão, a visão Sim. de tudo, mas olhando para tudo isso, eu percebo que Deus está trabalhando na sua vida e na vida da sua casa. Amém. E nós vamos ver ainda muitas coisas acontecendo. Amém. Tá? Quero te dar os parabéns pela esposa, parabéns pelos filhos, parabéns por como você conduz sua vida, uma vida de honra, uma vida que não se envergonha de nada, que está andando aí com Deus, teve suas quedas e todas elas foram lapidadas e restauradas por Deus, e isso é um momento incrível. Amém. Tá? Foi muito bom estar aqui com você, foi incrível mesmo. Amém. Me sinto abençoado em nome de Jesus. Amém. E queridos, vocês que nos ouvem, se você desejar no seu coração, pega o link dessa mensagem, pega esse podcast, envia para os seus amigos, envia para as pessoas que você conhece. Flávio é uma pessoa de honra, uma pessoa que não se envergonha, que andou com Deus, que aprende com Deus, que conserta os seus erros em Deus, e isso é fenomenal. Tá? E a maioria das pessoas da cidade provavelmente já entrou no ônibus que você dirige, né? Sem dúvida. Provavelmente. Somente lá do Abaitinga, acho que quase todo mundo Sim. já chegou a entrar nesse ônibus, né? Sim, o tempo eu trabalhei. Glória a Deus.
Sim. Flávio, é Amém. uma honra ter você aqui. Amém. Prazer foi todo Tá? meu, pastor. Deus abençoe mesmo, Amém. em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe. Fiquem na paz, fiquem na graça do Senhor. Que Deus abençoe sua vida.